No vídeo de hoje, o Fluminense em outro momento com o Renato Gaúcho. Jorge, já 3 jogos. Não dá pra perceber uma evolução? Eu acho que dá. E o Santos? Que bonitinho o Santos no Maracanã, hein? Que atuaçãozinha lindinha do Santos, hein? Eu tô me sentindo enganado, viu? Porque nada daquilo que o Pedro Caixinha prometeu tá sendo cumprido. Nada. Nada. Ele mentiu pro torcedor, foi isso? Ele vendeu uma ilusão pro torcedor? E o Soteldo, hein? Quem é que escala jogador no Santos com questões médicas, com questões clínicas? É o próprio jogador? Ou o departamento médico do Santos ainda manda em alguma coisa aí? Ainda tem alguma voz ativa? Não parece, hein? Like no vídeo, se inscreve, ativa o sininho, rumo a 340 mil inscritos por aqui. Antes da análise do jogo, deixa eu falar de algo que eu ainda não falei com você aqui no canal. Investimentos. Investimento é um negócio muito importante, com certeza você tem gente próxima aí que te alerta sobre isso. Pô, você tem que investir. Pô, nós estamos na era das criptos, você tá ficando para trás. E aí você fica naquela dúvida, naquela hesitação. Tá, mas eu não sei nem por onde começar. Como é que investe em cripto? Então eu tô te indicando o mercado Bitcoin. Essa é a minha dica, já deixei até o QR Code na tela. É a maior plataforma de investimentos em ativos digitais na América Latina. São mais de 4 milhões de clientes. É uma plataforma que atua em total conformidade com os órgãos reguladores, com o Banco Central, com o CVM, enfim, e é o melhor caminho para você começar. Tá bom, Jorge, beleza, plataforma super confiável, super conhecida, mas eu preciso ter muito dinheiro para começar? Calma, também não precisa. Com 50 você começa. Então você vai abrir a sua conta totalmente gratuita, não paga nenhuma tarifa para abrir a conta, e aí você abrindo a conta, não leva 5 minutos, você vai investir pelo menos R$ 50 em qualquer ativo disponível na plataforma. Em até 7 dias, você recebe um crédito na sua conta de R$ 25 para usar como quiser. E pronto! Então, você que tem curiosidade sobre investimento digital, mas não sabe por onde começar, eu tô te indicando uma plataforma gigante e super confiável, que é o mercado Bitcoin. Essa oportunidade é exclusiva, tô vendo a data certinha aqui, para os novos clientes que abrirem contas até o dia 30, ok? Até o dia 30 de abril você tem essa oportunidade com essas condições que eu falei no vídeo. Então, QR Code na tela, aponte a câmera, ou então tem o link também na descrição para você começar. Com 50 você começa no mercado Bitcoin, beleza? É a dica que eu tô te dando nessa segunda-feira. Muito bem, vamos falar do jogo do Maracanã. Eu sempre começo falando pelo vencedor, mas nós vamos ter muita coisa para falar do Santos, hein? E tem santista que tem reclamado, né? Pô, Jorge, você quase não tá falando do Santos, tem que ter vídeo do Santos. Eu lamento que o Santos tenha ficado tanto tempo sem competições depois da eliminação do Paulista. Eu lamento que o Santos não tenha competição sul-americana para jogar. A gente já teve 2 janelas de Sul-Americana e Libertadores. O Santos não tem jogo para fazer. Eu lamento muito, eu gostaria de falar mais. Mas eu tenho que falar dos outros jogos, dos outros clubes que estão em ação. Lamento, mas o Santos se colocou nessa. Olha, Fluminense. Vitória contra o Red Bull Bragantino na última bola. Goleada contra o San José genérico lá da Bolívia. E eu não queria nem colocar na conta, porque, coitado, né? O Alberto Villarroel San José não vai conseguir fazer nada melhor do que tomar de 5 no Maracanã, como tomou no meio de semana. E a vitória contra o Santos de novo na última bola, 51 minutos do segundo tempo. É óbvio que você tem uma evolução de postura, de comportamento, de astral, é óbvio. O time não estava nas mãos do Mano Menezes, a atuação contra o Fortaleza foi ruim na primeira rodada, ele já cai logo na primeira rodada, o que é um sintoma de que algo muito sério devia estar acontecendo. Você vai vendo alguns jogadores crescendo de produção. Gostei muito ontem de Martinelli, Hércules, Lima, do meio-campo do Fluminense, do rendimento do meio-campo do Fluminense, se defendendo muito bem, em verdade, contra um adversário praticamente inofensivo, inoperante do meio para frente, e também participando muito bem do ataque, né? Invertendo posições, tabelando, chegando em velocidade, né? Pegando essa bola rápido. Gostei muito do meio-campo do Fluminense. Acho que o Fluminense tem ainda uma dificuldade de criação, de geração de oportunidades com mais lucidez. Então ontem o Fluminense tentou alguns cruzamentos, até talvez, acho que foi uma estratégia. Acho que duas coisas passaram com certeza por recomendações do Renato. Tentar forçar um pouco na bola aérea. O problema é que o Cano não é esse cara, né? O Cano não é o Verratti, não é esse cabeceador, esse definidor de bola aérea. Mas nem tanto
pelas características dos seus jogadores, mas pela fragilidade que o Santos está mostrando desde o Campeonato Paulista na bola aérea. Então o Fluminense explorou um pouquinho mais isso. Aliás, vou até olhar aqui o número de cruzamentos do Fluminense no Flash Score. Eu adoro o número de cruzamentos. Gosto muito, acho que diz muito. Foram 17 cruzamentos do Fluminense no jogo de ontem. Aliás, deixa eu mostrar as estatísticas gerais aqui para você. Vamos lá, ó, no Flash Score, 13 finalizações do Fluminense e apenas 4 do Santos. 4 dessas 13 foram no gol, o Santos só mandou uma no gol. Então ficou muito nítida aqui a superioridade. O Fluminense foi melhor, quase 60% de posse de bola. São os números que o Flash Score está trazendo para você. E você que quer acompanhar os jogos do seu time, quer acompanhar em tempo real as estatísticas, placar ao vivo, te recomendo o Flash Score. Muita gente trocando e baixando o Flash Score. Procura aí nas suas lojinhas de aplicativos ou então no link que eu deixei na descrição do vídeo. Flash Score é o app que eu recomendo, me ajuda muito nas análises aqui, todo dia nos vídeos você tem visto eu falar do Flash Score. Dá essa chance pro Flash Score, baixa aí, experimenta. Bom, então, primeira instrução que me pareceu muito clara foi essa, né, do Renato Gaúcho. Explorar, tentar, né, bola aérea, tentar pegar essa fragilidade da defesa do Santos. E a segunda instrução, talvez tenha sido uma instrução, né, essa coisa do Samuel Xavier com o Neymar e que funcionou. Não era só o Samuel Xavier, né? A partir do momento que o Neymar entra no segundo tempo, o Fluminense faz uma marcação específica. Então o Neymar pega na bola, chega alguém, já vem uma dobra muito rápida. Isso foi um problema que com certeza o Renato, analisando os jogos do Santos do Campeonato Paulista, detectou. Do Neymar tendo que voltar muito para buscar o jogo, porque o time tem uma dificuldade de fazer essa bola chegar. E aí ele prender demais a bola, reter demais a bola e a marcação chegar rapidamente para pegar um cara que não tem a mobilidade de antes, né? Que no caso do jogo de ontem estava voltando depois de um mês fora. Então funcionou a estratégia também do Renato. Sempre tinha um e chegava mais um colado no Neymar. O Neymar não tinha muito espaço para jogar. E aí o Samuel Xavier e o Neymar. O Samuel Xavier e o Neymar. E aí começou, e o Neymar foi se desestabilizando, e o Samuel Xavier foi se sentindo cada vez mais à vontade nesse tipo de jogo, e o gol da vitória dele aos 51 minutos, contando ali com o desvio do Escobar. Então, aquilo que o Fluminense se propôs a fazer ontem, acabou dando certo. Acho que ofensivamente o Fluminense ainda pode mais. É uma questão de ajuste com um novo técnico. O que o Renato quis fazer num primeiro momento foi manter uma base de escalação de um time que vinha jogando com o Mano Menezes por uma questão de entrosamento, porque ele chegou e já teve um jogo no domingo, um jogo no meio de semana, outro jogo no domingo. Não tem muito tempo de treino, tem, enfim, toda uma sequência. Verdade que o melhor de tudo é que ele não precisou viajar para fazer essa sequência de jogos, mas você não tem muito tempo ali para mexer. Então, você vence os 3 primeiros jogos, respira, dá uma arrancada no Brasileiro, faz 6 pontos, e aí, aos poucos, o Renato vai consertar os problemas que ainda precisam ser consertados. Mas ontem, né, foi o Fluminense que, quando percebeu, principalmente no segundo tempo, o Santos é isso aí mesmo? Então, vambora. O Renato soltou os laterais e assim sai o gol, né? Na jogada que o Keno inicia pelo lado esquerdo, ele tenta fazer o cruzamento, bola bate no Bernal, sobra no Arias, gostei do Arias, aliás, os laterais do Fluminense, a partir do momento que foram liberados, passaram por cima dos fraquíssimos laterais do Santos, e aí o Arias ajeita, o Samuel Xavier bate, pega no calcanhar do Escobar, gol do Fluminense, êxtase no Maracanã e uma bela vitória. Então, tem muito chão pela frente, o trabalho do Renato Gaúcho, mas é óbvio que é muito melhor você começar o trabalho vencendo do que tropeçando. A tua confiança aumenta, você traz o torcedor de volta. Ontem a gente já teve um público melhor do que vinha tendo nos jogos do Fluminense. Tudo bem, eu sei que tem o fator Neymar, mas não é só isso, é o momento, é a confiança, é você de novo estabelecer essa conexão com o torcedor, e o Renato tem essa conexão, né, com o torcedor do Fluminense, uma conexão histórica, né, de ídolo do Fluminense, de autor de gol de título importante do Fluminense. Então é um bom começo de trabalho do Renato, com muitas questões ainda pela frente. O Fluminense não está pronto, está longe disso, tem um Mundial para disputar daqui a 2 meses. Vai ter uma janela, precisamos ver como o Fluminense vai se comportar nessa próxima janela de meio do ano, né? Nessa janela de exceção aí, nada rolou.
tem um período político que parece hoje muito conturbado do clube, mas enfim, Renato chega, ganha os 3 primeiros jogos, é paz, a paz que só a vitória traz no futebol. E o Fluminense, momentaneamente, está em paz, mas vai pegar o Corinthians quarta-feira num campo muito complicado, onde o Corinthians tem um mando fortíssimo, que é na Neoquímica Arena, e o Corinthians virá com a obrigação de dar uma resposta depois do desempenho inexistente, né? O Corinthians não foi... Eu vi uma piada que eu achei maravilhosa. O Corinthians talvez tenha se enganado do local do jogo, chegou no Allianz Parque sábado, achando que o jogo era lá, e aí viu o Gilberto Gil cantando, falou, ih, não é aqui não, vamos pra Barueri. Quando chegou em Barueri, já tinham 20 minutos de jogo, tava 2-0 pro Palmeiras. Foi mais ou menos isso, tá? Então o Corinthians vai vir tentando dar uma resposta, com a obrigação de dar uma resposta, de deixar uma outra imagem, porque a imagem que deixou do derby sábado foi lamentável, como você viu na minha análise do vídeo de ontem. Muito bem, vamos falar do Santos Futebol Clube. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Como pode, né, cara, um time da grandeza do Santos se comportar do jeito que se comportou ontem no Maracanã? O Santos foi um time que, na maior parte do jogo, não construiu absolutamente nada. O Santos não sabia botar a bola no chão. O Fluminense passava por cima. O Santos só corria atrás. E aí eu fico me perguntando, Caixinha, onde está aquele time que o senhor prometeu? Bom, eu tô, para deixar claro pro pessoal, são 8 da manhã, tá? Tô gravando o vídeo agora às 8h02 da manhã. Eu não sei se até o momento da subida do vídeo para a plataforma, que é meio-dia, se o Caixinha já caiu ou não. As primeiras informações que eu ouvi ontem à noite, e também agora pela manhã, de gente que acompanha o Santos, de gente que cobre o Santos, dão conta de que, pelo menos por agora, não vai cair. Até pela questão do aniversário do clube, aí essa história já não me desce. Então quer dizer que, e eu respeito as apurações, eu não estou duvidando das apurações não, pelo contrário, eu estou acreditando nelas, porque isso é muita cara dessa diretoria do Santos, isso é muito a cara, não, temos um aniversário, precisamos aqui ter um dia de boas notícias, nada de crise, a gente precisa celebrar o aniversário do Santos, perfeito, então você tem uma crise institucional, mas como é aniversário do clube, você não resolve o problema. Não, deixa rolar. Deixa até quarta, porque é o aniversário do clube, a gente não pode fazer nada. Vai paralisar então o clube. As ações, as decisões duras que tem que ser tomadas, elas não podem porque é aniversário do clube, porque nós temos que bater parabéns e soprar velhinha pro clube. Por favor, né? Por favor. Mas é a cara dessa diretoria. Cara... Em zero, isso me surpreende. Então, não sei se até o momento que você está vendo o vídeo, o Caixinha continua técnico do Santos ou não. Tudo indica que pelo menos até o jogo contra o Atlético quarta ele continua. E aí eu fico me perguntando, Caixinha, onde está o time que o senhor prometeu? Porque isso não é tirado da minha cabeça. Isso não é um sonho, isso não é uma ilusão, isso não é um desejo baseado em nada. É baseado naquilo que o senhor prometeu quando chegou ao Santos. O Caixinha chegou ao Santos prometendo um time agressivo com a bola, pressionando o adversário. Com a bola, nós seremos agressivos na direção do gol. Sem a bola, nós seremos agressivos para atacar a bola e recuperar rapidamente a posse dessa bola. Eu não estou vendo isso. Seremos um time vertical, dinâmico, agressivo quando tiver a bola. Eu não vi isso. Talvez o Santos tenha mostrado isso no primeiro tempo contra o Mirassol na estreia do Campeonato Paulista. Só. Quantos jogos o Santos já fez no ano? Deixa eu só pegar certinho aqui. O número de jogos do Santos em 2025. Porque eu só vi isso acontecer em um tempo de jogo. Em 17 jogos, contando com o de ontem, em 16 eu não vi o Santos fazer isso. Isso que o Caixinha prometeu. Então, foi feito um estelionato contra a torcida do Santos? Estamos sendo vítimas de uma mentira? É muito grave, porque o Santos não tem nada. E aí as decisões do treinador... Caixinha, com todo respeito, até quando você vai ficar agarrado no Guilherme? E eu respeito muito o Guilherme. Eu acho o Guilherme um jogador com qualidades para estar no elenco do Santos. Jogador que foi muito importante em 2024, que fez um Campeonato Paulista muito bom, mas que vem em baixa. E isso pode acontecer com qualquer jogador. Você tem momentos bons, você tem momentos ruins,
Não há nada que justifique, e o treinador precisa ter essa sensibilidade e essa coragem, não há nada que justifique a manutenção do Guilherme hoje no time titular, a não ser o fato dele ajudar na recomposição. Mas essa não é a primeira atribuição do Guilherme. O Guilherme é atacante. Para o Guilherme ter a titularidade dele mantida no time, ele precisa justificar com as suas ações ofensivas. Ele precisa ter eficiência nas suas ações ofensivas, que são as suas atribuições principais, primordiais. E isso não está rolando. E o Caixinha está insistindo. Léo Godoy, Caixinha. Léo Godoy, o cara que afundou o seu trabalho. O cara que afundou a sua estratégia contra o Corinthians em Itaquera. Léo Godoy, Caixinha. Sério, Léo Godoy. Pituca, quer dizer que o Pituca faz um gol, entra no segundo tempo, faz um gol contra o Bahia, ele já tem que voltar a ser titular do time? E você vai tirar o Gabriel Bontempo, o cara que dá a melhor dinâmica possível de meio campo para esse time do Santos? Cara que não pode sair, não tem condição de tirar o Gabriel Bontempo hoje do time titular? É sério, Caixinha? Então, ele não cumpre nada do que promete, ele se apega a jogadores que não entregam, que não justificam ou a titularidade ou a entrada no time. Desculpa, o Léo Godoy não existe para o nível de primeira divisão, tá? Para o nível de elite do futebol brasileiro, do melhor futebol do continente, do futebol mais caro do continente, com as melhores equipes do continente, o futebol que ganha Libertadores seguidamente desde 2019, o Léo Godoy não tem nível para jogar nesse futebol, nesse campeonato, nessa prateleira. Não tem. Ah, o Sherman tem muitas deficiências na marcação? Tem muitas deficiências na marcação. Ruim com o Sherman, pior sem o Sherman. Não dá para cogitar ter Léo Godoy no time titular. Não dá para cogitar o Léo Godoy entrar em campo com a camisa do Santos. Me desculpe o Léo Godoy, não tem nada, não é nada pessoal, só que o meu trabalho tem esse lado muito duro, muitas vezes muito difícil, que é o lado de analisar um jogador que ou vem em péssima fase, ou não tem condições, ou destoa do nível do futebol que se pratica. Infelizmente eu tenho que fazer esse papel, que atrai muita antipatia, mas é do jogo, é o meu papel, e eu jogo limpo esse jogo, não dá pro Léo Godoy. Então foi uma piada a atuação do Santos ontem no Maracanã. Se o presidente Marcelo Teixeira ficou tão irritado com a virada que o time tomou do Vasco em São Januário, imagina ontem, né? Porque ontem foi muito pior. O Santos finalizou uma bola no gol, uma chance no gol, o jogo inteiro. Em 90 minutos. O Santos foi presa fácil para um Fluminense que ainda está em início de trabalho e que nem chegou tantas vezes, não foi nem um amasso assim, em termos de criação de oportunidades, o Brasão fazendo 7 defesas no jogo. Não foi nem isso. Imagine o Santos contra uma equipe mais ajustada. Imagine o Santos contra uma equipe com mais qualidade técnica. Imagine o Santos contra uma equipe com um trabalho mais longevo. Meu Deus do céu. Porque o que a gente viu ontem foi brincadeira. O que a gente viu nos 3 primeiros jogos do Campeonato Brasileiro foi indefensável. O trabalho do Pedro Caixinha em nada avançou. É um trabalho de muito mais erro do que acerto. E um trabalho que não entrega aquilo que promete. Então é muito simples. Você tem 4 meses de trabalho, quase 20 jogos. Você só conseguiu entregar aquilo que você prometeu no primeiro jogo, só no primeiro tempo do primeiro jogo. Peraí, tem alguma coisa muito errada com esse trabalho. Esse trabalho ainda tem condições de evoluir? Essa é a pergunta que precisa ser feita. E outras perguntas precisam ser feitas do Santos, tá? Outras perguntas. Então vamos lá. Quem escalou o Soteldo? Isso aqui é muito importante. Quem escalou o Soteldo? Quem vai bater no peito e vai dizer: a decisão foi minha, nós erramos, nós corremos o risco, pedimos desculpas. Quem vai fazer isso no Santos? Eu vou além. Quem é que escala jogador do Santos com questão médica? É o departamento médico que tem a palavra final ou é o jogador que diz: eu vou jogar? Vou refazer a pergunta de vídeos anteriores. Quem foi o responsável pelo planejamento de jogos seguidos do Neymar no Campeonato Paulista? O departamento médico deu o aval para o Neymar viajar para Novo Horizonte? Para o Neymar viajar para Limeira? Ou o Neymar chegou e falou: eu vou jogar porque eu quero ir para a seleção brasileira na data FIFA de março? Alguém precisa esclarecer isso, porque aí na semifinal precisava do Neymar, o Neymar não estava lá. Alguém precisa esclarecer isso. Quem é que manda aí dentro? O jogador chega e fala: eu vou jogar. O Soteldo não treinou a semana inteira.
Tava fora da viagem. Não, o Soteldo não treinou, o Soteldo não recuperou, o Soteldo não vai jogar. De repente o Soteldo tá no Rio. Os caras, ué, o que aconteceu? De repente o Soteldo entra no segundo tempo, porque tá um desespero. Porque o time não teve nada no primeiro tempo. Nada daquilo que o Caixinha planejou funcionou. Nada. O primeiro tempo foi ridículo. Vai lá, Soteldo, salva nós. Fica 29 minutos em campo, machuca e talvez tenha agravado a contusão. Talvez demore até mais tempo agora pra voltar. Quem é o responsável? Isso aí é casa da mãe Joana, gente? Ou é um clube de elite? Ou é um clube de primeira divisão do futebol brasileiro? Que parada é essa aí, meu amigo? Quem vai chegar e assumir essa responsa? Presidente Marcelo Teixeira? Que parada é essa aí, presidente? Que está acontecendo no seu departamento de futebol? Isso é inexplicável, isso é inaceitável. Num clube de elite, como o Santos é, na história, né? O Santos tem uma história de elite, tem uma camisa de elite, tem ídolos de elite, tem títulos, tem tudo como um clube de elite. Hoje ele não é. Na prática, hoje, do jeito que ele é gerido, tocado, ele não é. É bagunça. Isso aí é bagunça. E eu queria fazer um ponto aqui sobre o Neymar. Óbvio que mesmo com os problemas de mobilidade, de ritmo, de explosão, de intensidade, o Neymar ainda é o cara que leva algum perigo quando entra em campo. O Santos tem uma chance no segundo tempo criada pelo Neymar. Agora, se o Neymar cair na pilha de toda a provocação que ele ouvir, se jogadores do nível do Samuel Xavier, pelo amor de Deus, é um bom jogador, um bom lateral, tem suas qualidades, joga num time grande como o Fluminense, mas nós não estamos falando do Cafu, né? Com todo respeito, se qualquer jogador conseguir entrar tão rápido, tão fácil na mente do Neymar a ponto de desestabilizá-lo, gerou um cartão pro Neymar. Se qualquer jogador conseguir entrar na mente do Neymar desse jeito, teremos um problema, um grande problema. Que aí o Neymar não vai conseguir jogar. Porque o Neymar vai estar desestabilizado a ponto de priorizar as tretas com o camarada. Amigo, você tem que responder na bola. Eu sei que hoje tá difícil porque o Neymar tá numa retomada. Mas não dá pra ficar caindo na pilha do Samuel Xavier do jeito que o Neymar caiu. Fácil. Neymar caiu como um pato. E me parece, como eu disse no bloco aqui falando do Fluminense, que foi uma estratégia do Renato. Vamos colar dois caras sempre no Neymar, não vamos dar o espaço e vamos ter alguém ali pra irritar, pra fazer esse papel. E o Samuel Xavier parece ter sido escolhido pra fazer isso. 100% de acerto. Funcionou totalmente. O Neymar sucumbiu, caindo nessa pilha. Eu já fiz vídeo aqui falando que o Neymar caiu em muita pilha, né? Neymar outro dia tava lá na Kings League, lá, né? Pô, e os moleques zoando e ele querendo responder. Cara, Neymar, você é gigante, Neymar. Você é o Neymar. Você é o Neymar. Pelo amor de Deus, não dá pra se igualar. Claro que você vai ouvir mais provocação. Dá uma risada, segue a vida e toca o jogo. Foi muito fácil o Samuel Xavier entrar na mente do Neymar ontem. Fiquei espantado como isso aconteceu. Falo, caramba, o Neymar já num outro nível, num outro momento da vida, mais de 30 anos, alcançando a maturidade. Pô, vai cair nessa. Caiu, cara. Caiu. Impressionante. Caiu. Então o Santos ontem foi pro Maracanã pra não jogar. O Santos foi no Maracanã para tentar levar um ponto para casa, contente com 0-0, sem jogar absolutamente nada, tomou o castigo no final. Esse é o resumo do jogo de ontem. Foi para não jogar, foi covarde, foi com vários jogadores que não merecem titularidade hoje e tomou o gol aos 51 minutos do segundo tempo. Simples assim. O Santos nem... Porra, meu Deus do céu, olha como esse time é completamente à deriva. Nem fazer cera no final do jogo o Santos soube fazer. Nem isso. Nós viemos aqui pelo 0-0. 46, 47 do segundo tempo. Vamos segurar o 0-0. Nem isso o Santos consegue fazer, meu Deus do céu. Nem uma cera. E eu não sou defensor, não estou defendendo, não. Que fique muito claro. Eu acho péssimo. Eu acho que quebra o ritmo do jogo, eu acho que compensa porque o árbitro infelizmente não dá o acréscimo devido, mas é o que todo mundo faz, não é? Nem isso o Santos sabe fazer. Nem isso o Santos sabe fazer. O Santos não faz nada, o Santos não tem nada. Nada. O trabalho do Caixinha não tem nada. Me cite um ponto positivo do trabalho do Pedro Caixinha até agora. Não tem. Simplesmente não tem. Preocupante, viu? Preocupante. Caixinha tá demitido, só precisamos saber quando, se vai perder na quarta ou se vai perder o Sansão. Com a bola que o time tá jogando, é muito difícil pensar em vitória essa semana, tá? Então, Santista, pode acontecer? Pode acontecer, porque é o Santos, é a Vila Belmiro, mas
Quarta-feira contra o Galo, muito difícil pensar em vitória. Domingo, São Paulo no Morumbi, mesmo esse São Paulo que abre placar e para de jogar e tem muita dificuldade com a bola no pé, produz muito pouco, é um time lento. Mesmo assim, muito difícil o Santos conseguir alguma coisa, porque se o São Paulo tá mal na temporada, o Santos tá muito pior, mas assim, muito pior, muito pior. E o jogo de ontem nos mostrou isso claramente. Presidente Marcelo Teixeira, são as suas escolhas. O senhor tem a caneta na mão. E eu tenho certeza que o senhor, com a história que tem no clube, eu não tenho dúvida, né? É uma constatação, isso é factual, isso não é uma questão de opinião. O senhor é o treinador, o senhor é o presidente vencedor na história do Santos. Isso não se discute. Eu tenho absoluta certeza que o senhor não vai querer manchar a sua trajetória política no clube com um rebaixamento. Eu acho que antes da gente ficar nessa de chega aqui em São Januário, tem que ganhar do Vasco. Um jogo como esse é jogo para 3 pontos. Antes de ficar nessa empáfia, é preciso reconhecer os problemas, é reconhecer a fase do clube. O Santos não tá nessa de chegar com o peito aberto e dizer, não, aqui nós somos o Santos e nós viemos aqui para ganhar. O Santos não tá nessa não, presidente. A realidade do Santos não é essa. A realidade do Santos é completamente diferente. E eu, que estou muito calejado desde 2023, 2023 forjou o Santista na porrada, eu recomendo, presidente, muita atenção com a palavra rebaixamento. Não estou dizendo que o Santos hoje já é candidato, eu acho que o Santos tem jogadores para fazer muito mais. Acho que o Santos tem qualidade para fazer muito mais. Não acho que o Santos tenha entrado no campeonato para brigar contra o rebaixamento. Não acho que o panorama no momento seja igual a 2023. Mas é muito bom abrir o olho. Aproveita que está na terceira rodada, presidente. Dá tempo ainda. Like no vídeo se você ficou até o final. Juízo e tchau.